Olá, bem-vindos! Neste vídeo eu vou tratar do tema A Filosofia Moral, tendo como base o livro Convite à Filosofia, da professora Marilene Chauí, em que no capítulo 5 ela aborda a filosofia moral. Então, se você tem interesse, quer aprofundar conhecimento e saber um pouco mais sobre a história e desenvolvimento da ética e da filosofia, vem comigo! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodilon Teixeira, sou mestre e doutor em administração e neste vídeo, que foi preparado especialmente para os alunos da matéria de filosofia e ética no contexto da administração e da administração pública, nós vamos abordar então o tema sobre filosofia moral, tendo como base o livro da professora Marilene Chauí, no capítulo 5, deixa eu colocar aqui a referência do material, Então, nesse capítulo 5, em que os alunos já devem ter lido, ou mesmo você já possa ter lido esse capítulo, aqui nesse vídeo eu vou trazer aqui destaques e pontos que foram interessantes, que tentei aqui de forma sintética reduzir e resumir um pouco do que foi apresentado nesse capítulo. No capítulo 4, a Marilene Chauí finaliza com duas indagações para reflexão sobre a educação ética, algo que hoje ainda nos questionamos também sobre como formar, como se educar as pessoas para a ética, algo que por vezes vemos que está faltando no nosso momento contemporâneo. Então aqui as duas indagações, a ideia é que neste vídeo e no capítulo 5 as respostas sejam apresentadas. Então vamos lá. Inicialmente aqui, a partir dos textos de Platão e de Aristóteles, que no Ocidente a ética ou a moral ou a filosofia moral inicia-se com Sócrates. Então, a partir desse é o início das discussões sobre ética, filosofia moral, junto a Sócrates. As perguntas socráticas, que muitos nós conhecemos, nelas as pessoas podiam reconhecer que não sabiam o que imaginava saber, dispondo-se a começar na companhia socrática. A busca filosófica da virtude e do bem. Então, Sócrates tinha como busca, como o caminho para a felicidade, a busca filosófica da virtude, do fazer bem. Então, essa era a forma de sujeitos, de os homens e mulheres encontrarem a felicidade, através da virtude e do bem. Sócrates forçava, naquela época, os atenienses a se indagar qual é a origem e a essência das virtudes, valores e obrigações que julgavam praticar ao seguir os costumes de Atenas. Como e por que sabiam que uma conduta era boa ou má, virtuosa ou viciosa, aquela dualidade que tratamos anteriormente no capítulo 4, num vídeo anterior. Então, como escolher entre saber o que é bom, como decidir qual opção, qual caminho, entre o que é virtuoso, o que é vicioso, o que é certo, o que é errado, essa dualidade que nos persegue até hoje. Os costumes, colocamos aqui, porque são anteriores ao nosso nascimento e formam o tecido da sociedade que vivemos, são considerados inquestionáveis e quase sagrados. Então, importante aqui, já abordamos em outros momentos, na questão dos costumes, aprendemos no contexto da família, aprendemos no contexto da escola, da igreja, de instituições que vão nos ensinando o que é certo, o que é errado. Então é num contexto social começamos a aprender os costumes. Aqui um ponto, as religiões tendem a mostrá-los como tendo sido ordenados pelos deuses na origem dos tempos. Então lá na antiguidade as religiões traziam essa questão como sendo um ensinamento dos deuses que diziam que era certo ou errado a ser feito. Aqui eu trago um conceito, a palavra costume se diz em grego ethos, de onde ética, em latim mores, de onde moral. Ética e moral referem-se a um conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade e que, como tais, são considerados valores e obrigações para a conduta de seus membros. Por vezes confundimos ainda hoje os conceitos de ética e moral. Na filosofia também há que se cuidar que não há um único conceito
sobre ética, né? O que seria ética? Então não vou tratar nesse vídeo, mas importante saber. A ética vai se diferenciar a depender do filósofo, a depender da referência do autor que você está utilizando, ou mesmo do momento temporal, né? Na história. Então aqui não se utiliza, não trabalhamos aqui com apenas um conceito. Então vai depender do contexto em que você está lendo, do autor ou do filósofo que você vai utilizar, a conceitos diferentes sobre a ética. Então avançamos um pouquinho. As questões socráticas, né, inauguraram a ética ou filosofia moral, porque definem o campo no qual os valores e obrigações morais podem ser estabelecidos, ao encontrar o seu ponto de partida, que é a consciência do agente moral, do sujeito, da pessoa humana, né? Então a consciência, ter consciência da escolha do caminho, né, entre a dualidade, entre certo e errado. Então, ter a consciência do agente é o primeiro ponto. Aristóteles, por sua vez, né, vai dizer que a ética é um saber prático. O saber prático, por seu turno, distingue-se de acordo com a prática, considerada como praxis ou como técnica. Então, a ética refere-se à praxis, à prática, né? Então, ao fazer. Então, e aí a questão, algo habitual, repetir, né? Que hoje ainda vemos quando discutimos sobre a ética, está relacionado a isso, né? Ao nosso comportamento e aos nossos hábitos. Então, é ética, aqui já de Aristóteles, vem essa questão de ser algo habitual, nosso hábito, nosso comportamento, né? Nossa prática. Avanço aqui mais um pouco. Deliberamos e decidimos sobre tudo aquilo que, para ser e acontecer, depende da nossa vontade, da nossa ação. Então, as nossas decisões são tomadas com base em valores, né, como vimos anteriormente, que temos o caminho para decidir. Aristóteles acrescenta a consciência moral trazida por Sócrates, a vontade guiada pela razão, como outro elemento fundamental da vida ética. Então, entra aqui a questão da razão, né, o conhecer, o saber, que os filósofos trataram nesse período. No pensamento filosófico dos antigos, no momento que estamos abordando agora, a ética afirma 3 grandes princípios da vida moral. Primeiro, por natureza, os seres humanos aspiram ao bem e à felicidade, que só podem ser alcançadas pela conduta virtuosa. Então, virtude, né? Aristóteles tratava desse ponto, né? A virtude, a busca por algo bom, pelo bem, né? Algo importante. Algo como por natureza. Segundo ponto, a virtude é uma força interior do caráter, que consiste na consciência do bem e na conduta definida pela vontade guiada pela razão. Então, é algo que vem de dentro de nós, é algo interior ao sujeito. E o terceiro ponto é a conduta ética, é aquela na qual, né, como está aqui ao lado, o agente, o sujeito, a pessoa, né, sabe o que está e o que não está em seu poder de realizar. Então, é ter a consciência, é saber o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, referindo-se, portanto, ao que é possível e desejável para um ser humano. A busca do bem e da felicidade são a essência da vida ética. Avançamos mais um pouco. Então, ainda na antiguidade, né, os filósofos antigos, gregos e romanos, consideravam a vida ética transcorrendo com um embate contínuo entre nossos apetites e desejos, né? As paixões e a nossa razão. Então aqui já vemos desde a antiguidade, né, a questão do desejo, apetite, do fazer, do não respeitar o outro, né? E aí falamos sobre ética, relacionamento. Podemos resumir então a ética dos antigos em 3 aspectos principais. O primeiro, o racionalismo. O segundo, o naturalismo, que trago aqui os conceitos. E terceiro, a inseparabilidade entre ética e política. Não vamos abordar muito nesse vídeo, mas já antecipo que para a antiguidade, quando se falava em ética, também estava junto, contido, inserido a questão da política. O com Maquiavel, posteriormente, né, vai fazer aqui uma separação entre ética e política, mas isso a gente discute em um outro momento. Mas então, nesse momento, os antigos, ética está relacionada com política também, com a política, as relações sociais que acontecem na sociedade, né? Então, ética e política estão em conjunto. Aqui um ponto importante que começa a transformar
o primeiro momento de transformação do conceito e do entendimento sobre ética é o cristianismo. Ele vai trazer, então, a interioridade e o dever. Então, aqui para o cristão, a vida ética do cristão não será definida por sua relação com a sociedade, mas por sua relação espiritual e interior com Deus. Então, aqui surgimos a questão da interioridade. Falamos anteriormente sobre a questão de escolhas internas que vêm de dentro de nós, né? Mas aqui o cristianismo traz uma outra contribuição, que vamos ver já na sequência. Bom, aqui é importante, né, saber, o cristianismo introduz então duas diferenças primordiais dos antigos, né, na concepção de ética. A primeira diferença é a ideia de que a virtude se define por nossa relação com Deus, e não com a cidade, né, a polis, e nem com os outros. Então, com a polis, com a política também, né? Então, aqui a ideia de virtude é relação com Deus. Essa é a primeira, então, introdução que o cristianismo coloca no entendimento, né, sobre a ética. A segunda questão, a segunda diferença que é introduzida é a afirmação de que somos dotados de vontade livre, ou livre-arbítrio, né, como se coloca, e que o primeiro impulso da nossa liberdade dirige-se para o mal e para o pecado. Isto é, para a transgressão das leis divinas. Somos seres fracos, então, o cristianismo considera que somos seres fracos e pecadores. Somos divididos entre bem, a obediência a Deus, e o mal, a submissão à tentação demoníaca. Então temos aqui a dualidade, né, entre Deus e demônios. Então, por sermos fracos, podemos incorrer aí na tentação do demônio, né, enquanto a virtude e a ética são valores que estão voltados para a religião, para a obediência ao Deus, né? Então aqui começa a surgir o segundo ponto. Então, nesse ponto é que o cristianismo, né, vai trazer uma nova concepção da ética, né? Passa a considerar, então, o ser humano em si mesmo, por si mesmo, incapaz de realizar o bem e as virtudes. Ou seja, há uma incapacidade, e aí nós não somos capazes de realizar o bem e as virtudes sozinhos. Tal concepção, então, leva a introduzir uma nova ideia de moral, a ideia do dever. Então, essa é a concepção e essa é a inserção que o cristianismo faz e altera, desde então, o entendimento e a forma que passamos a ver as questões éticas, né? A ideia do dever. Então, é no cristianismo que é introduzido a ideia do dever na concepção de ética. Então, com isso, a filosofia moral, né, a filosofia ética, passou a distinguir três tipos fundamentais de conduta. A conduta moral ou ética, a conduta imoral ou antiética. A primeira, então, trata-se das regras que são impostas pelo dever. Então, eu devo fazer e devo escolher entre o certo e o errado, devo escolher porque é um dever, eu tenho que escolher o caminho que é considerado aí, digamos, certo, correto, que é seguir os ensinamentos, né, do cristianismo. A segunda, então, que é a conduta imoral ou antiética, que se realiza e acontece quando contrariamos as normas, as regras fixadas pelo dever. E isso até hoje vemos nesse sentido, né? E terceiro, a conduta indiferente à moral, quando agimos em situações que não são definidas pelo bem e pelo mal, e nas quais não se impõem as normas e as regras do dever. Ok? Avançamos aqui. Então, prosseguimos. Então, até o cristianismo, a filosofia moral localizava a conduta ética nas ações e nas atitudes visíveis do agente moral, do sujeito, né? Então, só o que era visto. O dever não se refere apenas às ações visíveis, mas também às intenções invisíveis, que passam a ser julgadas eticamente. Então, nesse ponto, né, não apenas o que é visível, mas também a minha intenção, por que eu fiz. Então, a intenção de fazer um ato também é levada em consideração. Se a ética, então, exige um sujeito autônomo, a ideia de dever não introduziria a heteronomia, isto é, o domínio da nossa vontade e da nossa consciência por um poder estranho? Então, aqui é uma questão que se coloca, né? Se eu sou autônomo, então, por que eu dependo de um poder estranho a nós, de um Deus? Não há uma contradição? Vamos ver, então. É nesse ponto que apresentamos, aí vamos introduzir aqui, e o filósofo Rousseau, né?
Ele procurou resolver essa dificuldade. Então, essa dificuldade desse poder estranho a nós, de um Deus, de uma força externa, então Rousseau procurou responder essa questão, resolver essa dificuldade. Não, o filósofo Rousseau, no século XVIII, né, procurou resolver esse problema e trazendo alguns apontamentos. A consciência moral e o sentimento de dever são inatos. São a voz da natureza e o dedo de Deus em nosso coração. Nascemos puros e bons, dotados de generosidade e de benevolência para com os outros. Ou seja, aqui ele está querendo dizer que, mesmo vindo de um Deus, esse Deus toca, ilumina o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, que vem de dentro essa nossa vontade, essa nossa escolha, né? Então aqui está dando uma explicação para dizer por que não é externo essa vontade. Então ainda, Rousseau coloca, se o dever parece ser uma imposição, uma obrigação externa imposta por Deus aos humanos, é porque nossa bondade natural foi pervertida pela sociedade, quando esta criou a propriedade privada e os interesses privados, tornando-os egoístas, mentirosos e destrutivos. Então, para finalizar esse vídeo, nós continuaremos num próximo o vídeo sobre o capítulo 5. Então, aqui, o homem nasce bom, mas a civilização corrompe. É essa a questão que Rousseau coloca. Nós somos bons por natureza, nascemos bons. Mas o homem, a sociedade, né, corrompe essa bondade com a qual nascemos. Finalizamos aqui. Até o próximo vídeo.